Luiz Carlos Casagrande, uma figura ímpar, né, no meio político, mas também como cidadão garibaldense, né? Construiu a sua vida aqui em Garibaldi, sempre esteve presente em Garibaldi, movimento estudantil, né, na questão da UJ também, diretórios estudantis, centros acadêmicos ali na escola. Na época sempre teve um envolvimento muito forte com a nossa comunidade, né? O Luiz Carlos Casagrande veio para nossa cidade aqui de Garibaldi com 10 anos. Ele perdeu a mãe dele muito jovem, ele era um guri de 7, 8 anos, né? Então ele sempre veio para cá, trabalhou bastante, né? Ele formou a Autoescola Casagrande, fundador aqui da Autoescola Casagrande, depois se envolveu na política, foi vereador, foi deputado, foi prefeito. Entende? Uma pessoa muito humilde, pessoa séria, é um orgulho para nós da família. Uma pessoa muito simples, muito carismática e bem dada, né? Então a gente ficou amigo e fez até a carteira com ele, depois acabamos até morando junto com o Luiz Carlos. A gente tem uma pensão aí, a gente morou vários anos com ele, né? E estudávamos junto também. E com o passar do tempo, o Luiz Carlos sempre foi uma pessoa muito simpática, muito humilde. Bem, eu saí da pequena propriedade no interior de Santa Teresa, cheguei na cidade de Garibaldi, fui bem acolhido e nós, desde o início, nos envolvemos aqui com o movimento estudantil, com o movimento popular. Fizemos parte de grêmios estudantis de 2, 3 colégios aqui da cidade, dos Irmãos Maristas, da Teufânia, Carlos Gomes. E nesses colégios sempre fomos ativos, sempre estivemos no movimento estudantil, participando dos grêmios e fundando grêmios estudantis. Depois participamos da União Garibaldense Estudantes, sempre como dirigente e como vice, e também assumimos esporadicamente a presidência. Fizemos um bom trabalho com uma equipe grandiosa de cidadãos e cidadãs de Garibaldi aqui. Fizemos um trabalho muito forte e daí depois nós nos envolvemos na política. Também fomos vereador da cidade por vários mandatos, estivemos na Assembleia Legislativa do Estado, estivemos na Prefeitura Municipal de Garibaldi. Ele construiu a sua vida política, a sua participação política junto com o povo de Garibaldi, né? Com estudantes, depois também trabalhando muito forte, como iniciou a sua carreira profissional, né, como cobrador de ônibus, também ficou muito conhecido e muito popular, né? Aquele jeito simples dele, alegre, descontraído, né, que foi cativando todos nós e toda a nossa população. Acabou se elegendo vereador pelo MDB na época e participava do setor jovem do MDB. E nós também querendo nos envolver, nós jovens, né, da época, querendo nos envolver também com a política em Garibaldi, passamos a participar do setor jovem do MDB, né, construímos junto com o Casagrande toda uma trajetória ali da juventude do MDB na época, né, e a nossa caminhada, né, do MDB para o PT. Na época tinha a tendência socialista dentro do MDB, né, estava período de abertura política do nosso país. Estávamos vivendo aquele momento de transição da ditadura, né, abrindo para a construção de mais partidos, e o PT iniciou sua trajetória de formação, de fundação do PT, né, nós aqui de Garibaldi participando, e a pessoa do Luiz Carlos Casagrande como uma pessoa muito entusiasta, né, e entrando com muita força, né, participou do Congresso Estadual, primeiro regionalmente, depois no estado, né, até a nível nacional, participou de encontros junto com Olívio Dutra, Lula, todo esse pessoal que ajudou a fundar o PT. Então o Luiz tem na raiz, a raiz popular, a raiz de participação, a raiz de muito respeito para a comunidade, né? Na formação do PT, o Luiz Carlos Casagrande ele foi para São Paulo, na formação do PT lá em São Paulo, né, com o Lula, né? Então ele tem né, essa bandeira, né? Ele é PT raiz mesmo, né? Aquele PT raiz de lutas, né? Para ajudar mesmo o povo. Era esse ideal, né? Para ajudar a comunidade, para ajudar o povo, né? É isso aí, o Olívio Dutra na época, né? O Olívio Dutra, o Tarso Sujeiro, o Paim, né? Então todas as pessoas assim que formaram o partido, né? São pessoas sérias, né? Pessoas que têm história mesmo para contar, né? Era Arena e MDB, então MDB concorreu, se elegeu a vereador,
Depois aí ele formou o PT, né, junto com o Cirano, ex-prefeito Cirano também, mais membros do PT aqui. E depois concorreu a vereador, fez uma votação histórica aqui no município, né, uma votação quase 1000 votos na época, né, uma votação muito boa, expressiva, né. Depois, então, concorreu a deputado. Deputado se elegeu, né, primeira vez deputado, depois foi para o segundo mandato, se elegeu deputado, com uma votação também muito boa, aqui na história, aqui no município de Garibaldi, o único deputado, né? Então, tem uma história muito bacana, boa, né? Depois, então, veio a ser prefeito aqui, também com uma votação também muito expressiva também. Que ele foi um dos únicos políticos que chegou na Assembleia Legislativa aqui no estado. Conheci outros candidatos que concorreram, mas o Luiz Carlos foi e chegou, ganhou 2 eleições, 2 mandatos, né? E obteve uma votação, a primeira votação foi uma votação fenomenal, que até os comentários da rádio, tudo, quando ele se elegeu, disseram, mas foi um fenômeno lá da Serra, seu Luiz Carlos Casagrande. É uma pessoa bem dada, né? Então ele teve essa característica muito identificada com o povo, principalmente os mais humildes, né? Na verdade, naquela época que começamos a militar politicamente, nós vivíamos num regime militar, num governo militar. E havia toda uma expectativa e uma publicidade e uma ação e um trabalho para que findasse o período do regime, que adentrássemos numa democracia. Portanto, como jovem, quem é jovem, ele tem espírito de rebeldia. Quem não tem rebeldia quando jovem, ele é um velho depois sem caráter. Portanto, nós fomos ativos, nós participamos dos movimentos pró-democracia, daí surgiu a democracia, nós participamos da vida pública nos cargos eletivos, vereador, deputado, prefeito, foi uma trajetória nesse sentido. E assim foi se formando essa liderança que nós temos hoje em Garibaldi, né? O Luiz, que tem a trajetória como, né, vereador, depois deputado estadual por 2 vezes, né? Prefeito, depois voltou a ser vereador com a sua humildade, né? Querendo contribuir com o município de Garibaldi. Então essa foi a trajetória. E nessa construção que fizemos politicamente, né, a gente sabe que participar da vida pública não é uma coisa fácil, né, mas o Casagrande, ele conseguia fazer a leitura para que a gente melhor se postasse no momento, né? Foi assim que ele foi conduzido para deputado estadual e depois para a prefeitura de Garibaldi, né? Com uma postura de humildade, né? Sendo reconhecido pela nossa população como uma pessoa capaz, né? Uma pessoa que cresceu e capaz de fazer a boa gestão, né, do nosso município. E na época o partido decidiu, o Casagrande me convidou também para ser o vice dele, então tive a honra de trabalhar com o Casagrande, né, na prefeitura. Fui seu secretário também ali durante a gestão do Casagrande, a primeira gestão do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, né, em Garibaldi, e fizemos uma ótima gestão. Casagrande conduzindo, né, com seriedade, com muito rigor, né, nas contas públicas, com muito cuidado, né, conseguimos fazer uma ótima gestão, né, e inovamos em inúmeras coisas. Daí os partidos, a comunidade fez uma pressão fortíssima para que eu concorresse à prefeitura. Eu lutei até últimos minutos para não ser o candidato. E no final as pessoas estavam todas muito fortes para ver a candidatura, saíram na frente, deixando nos jornais e nas rádios notícias de que eu seria o candidato. Daí eu não tive como negar, como retornar a não ser candidato. Fomos candidatos e tentamos fazer o máximo possível numa conjuntura difícil, numa conjuntura que não tinha recursos, o orçamento estava muito precário, o orçamento do primeiro ano não dava para fazer 1 quilômetro de asfalto, primeiro ano de mandato, e o povo reivindicando moradia, reivindicando estrada, reivindicando asfalto, reivindicando saúde, reivindicando remédios, enfim, tratamentos,
vamos dizer, com uma série de itens na saúde também, com mais itens a serem atendidos. E, então foi difícil, muito difícil, mas a população compreendeu. Nós não alimentamos expectativa nenhuma, não fizemos uma publicidade de sentido de enganar ou de protelar, ou não, não tem, não dá, e nós trabalhamos nessa direção com a lealdade com o povo. Eu fui vereador, ele foi prefeito, né? Aí depois concorri de novo a vereador, eu me elegi, né? Então tem uma história assim de vida muito boa, né? O Luiz Carlos para nós assim é um exemplo, é um orgulho mesmo para a família, né? Porque é uma pessoa séria, responsável, né? Então sempre que ele fez, ele vestiu muito a camisa, né? Então ele era uma pessoa que sempre serviu a comunidade, né? Ele sempre, em princípio, falou assim, é importante servir os outros, a comunidade, né? Então ele sempre pensou dessa maneira aí. Renato Escola era uma pessoa extrovertida, né? Ele começou com a Brasília dele, depois ele andou comprando outros veículos, Chevette, etc. E ele ensinava as pessoas, conversava, explicava bem. E eu sempre lembro até hoje que ele dizia, olha, tem que cuidar, tu sempre olha num cruzamento, olha e confirma, e veja se tem um perigo. Tu vai atravessar uma via de trânsito rápido, um asfalto, uma coisa assim, uma rodovia, tu confirma, olha sempre, e olha bem adiante, não fica olhando pertinho aqui na frente do carro, sempre olha na imagem mais longe que tu vê, tu tem uma visão ampla do que pode estar te cruzando na via aí. Aqui em Garibaldi, aqui na toda a região, aliás, vamos incluir a região toda. E eu acho que na época dele, 90% ou mais passaram para a autoescola dele. O pessoal era aprovado com ele pegava até inclusive no início, como não tinha aqui, na Ciretran não tinha os testes práticos, né? Então ele encaminhava todo esse pessoal para o município vizinho, que era Bento Gonçalves. Então o pessoal obtinha a carteira lá e depois, mais adiante, então foi instalado aqui os testes práticos, tudo, e passou para cá. Mas muitos e muitos garibaldenses, barbosenses, e todo o interior aqui do município de Garibaldi, que na época era Coronel Pilar, Montebello, Boa Vista, Santa Teresa, passaram nas mãos, na autoescola do seu Luiz Carlos Casagrande. E eu diria que uma coisa fundamental foi quando ele convidou para ser secretário da Fazenda a Lorena Andreola, né, uma pessoa que ele buscou, né, pelo conhecimento, né, e ela conseguiu nos ajudar na Secretaria da Fazenda a organizar, a estruturar a parte de finanças do município, né? Então nesse período teve um aumento da receita do município, uma nova estruturação da Secretaria, e aí tivemos recursos para iniciar, né, por exemplo, dentro de tantas coisas que se fez, né, o início do asfalto para as estradas do interior, né, aqui a Estrada da Araripe foi uma das primeiras estradas que mais digamos, a comunidade reclamava e que recebeu asfalto, né, e se começou ali esse importante passo para a comunidade de Garibaldi de ter as estradas asfaltadas, né. Acho que outra visão importante, além da fazenda, além da parte de obras, foi também a área da saúde, né. O Casagrande também, na época, convidou o Dr. Ney Simonage para ser o secretário e junto com uma equipe, um grupo ali de trabalho, conseguimos estruturar uma visão diferenciada para a área da saúde pública, né, que foi a questão de descentralizar, construindo postos de saúde, né, unidades básicas de saúde nos bairros, né, e depois na nossa segunda gestão conseguimos complementar todo esse processo de construção, né, de um olhar mais para as comunidades, né. Na área da educação tivemos a questão da educação de jovens e adultos também, foi um passo importantíssimo que até bem pouco tempo estava funcionando na escola Tílio Tozin, construção de escolas, além das unidades básicas de saúde. Enfim, eu acho que socialmente a gestão do Luiz Carlos Casagrande, ela, né, mostrou para que veio, né, um olhar especial para aquelas pessoas que mais precisam, né, e olhando o município, fazendo uma administração para todos, né? Mas principalmente aquele olhar para aquelas pessoas que mais precisam. Então, essa é a trajetória do nosso companheiro Luiz Carlos Casagrande. Na verdade, foi uma grande vitória, assim, uma população toda praticamente nos apoiou, era trabalhador, era comércio, era de indústria, era, enfim,
toda a população, nós fizemos uma grande votação e graças à população e sem ilusão. Sem dizer, vamos fazer isso, fazer aquilo, não fizemos praticamente comício, se foi feito foi um só, só visitamos alguns pontos, o povo já me conhecia e ele votou. Eu vejo que um vereador não tem grande poder, tem poder de pulmão. Um deputado tem um poder de pulmão, sabe? É só pedir, reivindicar, tá. E no executivo tu pode executar, tu pode fazer, tu é ator, tu é protagonista. Mas quando tu tem um orçamento pequeno, tu não consegue extrapolar esse limite. Tu tem que trabalhar em função do teu orçamento. Mas que nem um casal, uma família que ganha 2 salários mínimos, o casal ganha um salário mínimo cada, o homem e a mulher. E no que pode fazer? Pode comprar apartamento, pode ir para a praia, pode fazer isso. É difícil. Então nós também, quando assumimos, o orçamento era muito pequeno. Nós aí potencializamos ele junto com as empresas de ampliar, de aumentar nosso índice. Nós conseguimos levantar, monitorizar todo o potencial de Garibaldi. Então, todo o faturamento da cidade nós conseguimos nos apropriar. Nós embutimos isso e se envia para o Estado e forma um índice para o ICMS e, enfim, para o país, para o Fundo de Participação. Nós conseguimos aumentar isto, começamos a aumentar a arrecadação. Mas quando tu começa no poder público a aumentar a arrecadação, já se foi 3 anos. E daí tu está na hora de sair. E no último ano tu tem dificuldade de fazer. Aí por causa disso que muitas vezes a gente deixa alguns projetos, deixa algum recurso até para os governos seguintes, porque no último ano tu não consegue fazer. Nós recuperamos o município. Isso eu vou dizer, na arrecadação em todo sentido. Mas no final, no último ano, tu não consegue fazer mais obra, muita coisa, porque os projetos, tu tem um rito, tu tem uma burocracia, tu tem todo um ritual, tu tem todo um processo. Não, ele fez muita coisa, fez muitas obras na questão da saúde, posto no São Francisco, começou posto lá em São Roque, fez asfalto para o interior, para Araripe, até a Gruta, né, um trecho grande de asfalto, construiu o complexo esportivo também, a escola no Parque da Fenachamp. Então ele fez muitos projetos assim, entende? Começou asfalto para Borgheto também. Então eu acho que ele foi um muito bom prefeito, né? Trabalhou com seriedade, né? Então isso que é mais importante, né? O Casagrande, além de uma pessoa humilde, muito querida, né? Tranquilo, ele tem politicamente ele tem uma capacidade de um sentimento da nossa região e de Garibaldi principalmente, né? Ele consegue captar esse sentimento da população, ele consegue traduzir em ações públicas, ações políticas, e eu acho que essa é uma virtude que pouca gente tem. Então ele tem essa capacidade de sentir o momento, né, de saber se portar e por onde caminhar para conseguir, vamos dizer assim, um sucesso na sua trajetória ou avançar na luta política, né? Ele tem essa capacidade. Então isso é uma virtude muito grande do companheiro Casagrande. Então, como pessoa, uma pessoa muito querida, sempre de braços abertos, humilde, né? Mas também politicamente muito atilado, muito ligado, como uma pessoa que está conectada com a nossa comunidade. Não, na verdade, eu lembro que quando nós assumimos, olhamos assim a receita do município, fiquei apavorado que não tinha receita para fazer praticamente nada, é um ponto. Segundo ponto, nós fizemos um bom trabalho com a saúde, nós potencializamos a saúde, arrumamos mais médicos, visitamos equipe da família, etc. Postos de saúde nós fizemos também, etc. Aí nós na habitação, nós fizemos cooperativa habitacional, que era uma forma, um processo que a gente defende, tá? Cooperativa habitacional, fomos lá na rede ferroviária federal, conseguimos adequar, legalizar e os moradores daqueles prédios pagando
mensalmente para o município, um valor valor fácil de se pagar, são donos hoje. Aí nós fizemos, descongestionamos aqui o bairro São José, retiramos uma série de famílias ali que estava muito apertada ali a questão, compramos a área de terra lá no Vale Verde e construímos aquele bairro onde os moradores, sempre com a participação e os moradores pagando. Não foi dado nada de graça e o povo também não quer nada de graça. Os trabalhadores, o povo não quer uma casa de graça, não quer nada de graça. Ele quer participar, mas ele quer ter as oportunidades. O povo hoje mais pobre muitas vezes não tem oportunidade. E ele só precisa de oportunidade. Você der oportunidade para o povo faz mais obra que muito cara bem abonado do dinheiro, que muitas vezes eles investem em outras situações e não investem no seu município. Garibaldi, graças a Deus, nós tivemos uma relação boa com os empresários, com a Tramontina, com o Delanteiro, com o Sebem, no final, com outros, com o Simonágio e com outros. Nós fizemos parceria, fizemos uma série de obras aqui na cidade que estão aí com a participação, com a colaboração, com a parceria dos empresários. Portanto, tivemos apoio dos trabalhadores e tivemos apoio também dos empresários. O Casagrande, com essa imagem dele, então muitas pessoas brincavam com ele, diziam assim que o Casagrande, na Assembleia Legislativa é obrigatório o uso de camisa, uma coisa mais formal, né, de camisa social, terno, né, gravata e tal. E o Casagrande, com aquele jeito mais tranquilo, mais simples dele, às vezes ia com a gola meio aberta, a gravata um pouquinho torta e tal. E aí o pessoal brincava e dizia que ele fazia isso de propósito. Mas não fazia de propósito, não, é o jeito dele, ele não ligava muito para a questão da aparência, né? Mas então o pessoal brincava que o Casagrande às vezes sentava até em cima da camisa para depois dizer que era uma... Não, uma passagem, né, que faz lembrar o Casagrande com a sua simplicidade. Ele tinha o Fusca velho dele lá de campanha, os primeiros anos que ele estava na Assembleia Legislativa, entrar na garagem dos deputados, ele entrou com o Fusca, ele foi barrado na portaria, né? E aqui é a garagem dos deputados, disse o porteiro. E eles, não, mas eu sou deputado. Aí teve que mostrar a carteirinha dele, aí o cara pediu desculpas e o Casagrande entrou, né, com o Fusca dele na garagem dos deputados da Assembleia Legislativa. Bom, o Luiz tem o jeito dele especial, né, tem uma facilidade de se comunicar com as pessoas simples, humildes também, e por vezes a gente se perdia do Luiz nas caminhadas nos bairros, porque ele entrava nas casas das pessoas ali e às vezes as pessoas, pela intimidade, já convidavam ele até para um almoço ali, e ele acabava ficando no almoço na casa das pessoas, né? Então nos perdíamos no grupo por vezes por conta dessa simplicidade, dessa humildade do Casagrande e dessa facilidade dele se relacionar com todo mundo. Eu cheguei na Assembleia um ano praticamente, saía de Garibaldi todo final de semana, eu sempre voltava para as bases, né? Na sexta ou na quinta de noite, na sexta-feira, e tinha um Fuquinha, um Volkswagen, um Fuca, bom, né? Um Fuca bonzinho, tá? E eu cheguei na Assembleia para entrar na garagem, e lá tem os guardas. E o guarda disse, olha, aqui só entra veículo, ele disse carro, veículo de deputado. E eu disse para ele, né, digo, mas este veículo é do deputado Casagrande. Aí ele deixou entrar. Só essa. E uma noite, um dia nós fomos jogar um final de semana lá, ficamos lá, fomos jogar uma partida de futebol com outro poder no estado, não recordo se era lá do judiciário ou quem era, um outro poder, fomos jogar um futebol, meia dúzia de deputados, 10, 12 deputados lá, uma dúzia, e mais outros daquele poder. Jogamos futebol e naquilo a gente tinha garra também, e não jogava tão bem, mas a gente, né, jogava prensando a bola, como se não fugindo dela. E aí, quando chego, volto para a Assembleia, às 10 horas da noite, 11 horas, uma dor no tornozelo. Vou tentar colocar o pé no chão, a saída do carro ali, senti que estava difícil. O que eu fiz? Lá na garagem mesmo, baixei um pouco o banco lá e dormi lá na Assembleia. Não, eu diria assim, tem que só agradecer
o Luiz Carlos, né? Por ser essa pessoa incrível que ele é, uma pessoa sincera, pessoa humilde, dentro da política, fora da política, sempre foi a mesma pessoa. Toda a nossa família é orgulho para nós, né? Ele ser deputado, ele ser prefeito, ser vereador, e ele sempre foi uma pessoa de ouvir as pessoas, né? De estar junto com as pessoas. Então, para nós, assim, é um orgulho, né? Tem que só agradecer a ele. Mas a gente sempre se encontra, se cumprimenta, gente boa, gente humilde, de longe a gente começa a conversar e ele é uma pessoa muito bem dada, uma pessoa que é muito humilde, pessoa que vai sempre ao encontro do nosso povo, do nosso humilde aqui da cidade. Eu tenho aqui uma história bem bacana do Luiz Carlos, quando ele começou na política, pelo MDB Jovem, né? Então aqui a história dele bem bacana quando ele começou na política. Depois, quando ele formou o Partido dos Trabalhadores, na época, junto com o Lívio Dutra, também uma história muito bacana também, aqui ele começou a trajetória no partido do PT. E também, como deputado estadual, aqui ele trabalhou muito a questão da saúde, a questão do SUS também, foi um trabalho muito incrível como deputado estadual. E também aqui tem outra história de 500 anos do Brasil, né? Uma reportagem, uma matéria muito importante que ele fez quando ele era prefeito também. Tá aqui, ó. Gostaria de mostrar aqui para vocês. Bem, eu daria um sinal, né, que tem que trabalhar muito, tem que dar o exemplo, tem que participar de tudo e de todos, tem que falar a verdade, não tem que iludir um cidadão, por mais que seja ignorante, tem que falar a verdade, tem que se envolver em todos os temas, a favor sempre do povo, não visar interesse individual, só o interesse coletivo, o interesse de todos, sempre defender os mais fracos, os mais humildes, sempre defender aquele que trabalha, que produz as riquezas, defender aquele que tem uma sensibilidade, que tem coração, alma, que tem pulsação, que tem vibração, que quer o povo feliz, é sempre nessa direção. Na política, você não pode entrar e pensar que vai ganhar R$1. Você tem que pensar que vai gastar ou vai investir R$1. Sempre. Porque não existe multiplicações de pães, não existe milagres. No poder público também, os salários podem ser mais vantajosos que muitos, mas também você tem o ônus, você tem não só o bônus, você tem o ônus também. Então, muitas vezes, se você quer crescer economicamente, você tem que apostar na iniciativa privada. Se você quer o bem do povo, trabalhar junto com o povo e se somar junto ao povo, melhorar a qualidade de vida do povo, cidadania e melhorar a vida da população do povo, aí você entra na política. Porque se você não entrar, que você tem esse ideal, essa visão, essa irmandade, se você não entrar, vai ficar outro que vai só sugar o povo e que vai fazer discursos bonitos e que tem poder econômico, que paga isso, que faz aquilo, mas que na realidade depois nós sofremos a política e eles que ficam, vamos dizer, na escala social, eles ficam lá no topo e o povão lá embaixo, vamos imaginar, no primeiro ou nem no primeiro degrau da escala social.